Hello, galera do YouTube! E aí, gente, como vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje resolvi aparecer por aqui, né? Na verdade, toda semana tem vídeo novo aqui. Teve 2 semanas que eu não gravei, mas essa semana já vamos ter conteúdo novo, tá? Quero já pedir para você deixar aí o like. Vou esperar 3 segundos para você apertar aí no botãozinho. Apertou? Deu like? Então comenta também, porque hoje o assunto vai ser bem legal aqui com vocês, um assunto assim de mulher para mulher, de dona de casa para dona de casa. Então queria pedir encarecidamente para vocês deixarem o like, porque o like é importante, a, o comentário é importante e compartilhe o vídeo, tá? Essa é apenas uma empreendedora, dona de casa que vos fala e que está começando a construir aqui o canal do YouTube e que já tem bastante gente aqui, já tem 42 inscritos no canal. Isso é muito bacana e a gente vamos crescendo, tá? Então, hoje, gente, eu fiz o roteiro, deixa eu mostrar pra vocês, não fiz nada de IA hoje. 2 folhas de roteiro, ó, mas é claro que eu vou, assim, vou resumir o máximo que eu puder, né? Pra não ficar muito tempo aqui. Mas hoje o vídeo não vai ser tão curto, tá, gente? Hoje o vídeo não vai ser tão curto. Então, se você, qualquer coisa, você acelera aí, tá? E o tema é: por que, gente, que nós procrastinamos tanto? Às vezes em coisas básicas, em coisas que a gente deveria fazer, a gente acaba não fazendo. E eu tô falando isso por mim e eu tô falando isso com você, que de repente me visualiza aí e que você procrastina às vezes em alguma coisa. Quem nunca fez isso, né, gente? E o que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo? Né? E tô falando com você aí que me visualiza, que é uma pessoa comum como eu, que deve ser uma dona de casa, porque esse canal é para mulheres, tá? Eu sei que tem homens que vêm aqui também, mas você que vem, homem que vem aqui, de repente você pode dar uma ajuda aí para tua esposa, né? Ajudar ela nas dificuldades que ela tem. Então é isso, tá? Essa é a intenção. É ajudar vocês aí, compartilhar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido, para que possa agregar alguma coisa na tua vida, possa te dar um direcionamento aí. De repente você tá meio perdida aí com tantas coisas, e aí isso possa te ajudar um pouquinho, tá? Essa é a intenção. Não é, né, como diz uma amiga minha, não é para julgar, uma amiga youtuber, não é para julgar ninguém, não é para te, né, para te deixar aí mais, colocar mais um peso em você, não é isso, tá, gente? A intenção é te ajudar e de repente, te falar aquilo que a minha experiência, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho feito para poder estar melhorando, porque às vezes aquilo que a gente vive durante muito tempo, as nossas práticas, às vezes as nossas crenças, elas acabam nos limitando, né? E a gente acaba às vezes ficando meio que confusa, às vezes em coisas até práticas do nosso dia a dia. E isso atrapalha, a longo prazo isso vai nos atrapalhando, vai nos trazendo frustrações e Deus não quer isso para ninguém, né, gente? É claro que a gente lida com essas coisas, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso, a gente precisa fazer, né? Então, eu anotei 3 coisas aqui e eu quero desenvolver junto com vocês. E eu queria que vocês, mais uma vez, deixassem nos comentários aí, tá bom? O que você pode fazer, aquilo que você já pode começar a praticar para que você possa melhorar aí na tua vida. Você mulher, tá? E os maridos, né? Que isso possa fazer com que os maridos ajudem as suas esposas, né? E também vou falar um pouquinho daquilo que o Alan tem feito para me ajudar. Para vocês que me visualizam aqui, que me conhecem, é meu esposo, né? Meu marido, o Alan. É isso, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu tenho feito, gente, a primeira coisa que eu tenho feito e que não tem sido fácil para mim, mas eu tenho praticado isso e eu me forço a fazer isso, eu forço o meu corpo a fazer isso, a minha mente a fazer isso, tirar um tempo para pensar, se afastar das redes sociais, por exemplo.
Porque é tão difícil fazer isso hoje, né, gente? É tão difícil porque tudo é redes sociais, a gente tá ali o dia inteiro, quando não é no Instagram, é no TikTok. Eu confesso para vocês que eu não sou muito de estar no TikTok. Eu tenho TikTok, teve uma fase que eu tava trabalhando lá, mas eu não dei conta, para ser sincera para vocês, eu não dei conta e aí eu parei, sabe? Eu até pretendo voltar para lá, mas eu não é uma coisa assim que sabe que eu fico me cobrando, não. Se der, deu. Se não der, não deu também. Então, é buscar, gente, a solitude e ficar a sós conosco mesmo, sabe? Você se desligar de tudo. Hoje eu fiz isso, por exemplo. Hoje eu fiz isso. Eu fiquei aqui em casa sozinha. Eu sempre fico sozinha, né? Porque o meu marido trabalha e o Matheus também, né? Que é o meu filho mais novo que mora com a gente. E aí eu fico muito tempo sozinha. Mas às vezes a gente tá sozinha, mas a gente tá conectada, né? A gente tá conectada com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok, né? E tantas outras redes aí que tem. E aí a gente acaba se deixando nossa mente poluída de muitas informações. E isso acaba não sendo bom para nossa vida, né? Acaba não sendo bom. E Deus, ele quer que nós tiremos esse tempo, né? Para ficar sozinho, às vezes ficar sem pensar nada, sabe? Fazer aquela faxina na mente, não pensar absolutamente nada. Então, a solitude, ela faz a gente aprender e a desenvolver muitas coisas. Vocês sabiam disso? Quando você fica sozinho, você consegue pensar melhor, você consegue desenvolver melhor as suas ideias, você consegue colocar ideias que de repente você já tem, né? Coisas que já estão na tua mente relacionadas às coisas da sua vida e que às vezes você acaba deixando, né? Protelando, acaba deixando para depois. E quando você para um pouco, você se desliga de tudo, você acaba colocando aquelas coisas em ordem na tua mente, na tua cabeça, e aí você consegue traçar estratégias para que você possa dar continuidade a algo, talvez um plano, um projeto, né, algum sonho que você tem aí na sua cabeça. E às vezes você não consegue colocar em prática porque você não se dá aquele tempo, aquela pausa, sabe? E essa pausa, ela pode ser em tudo, né, gente? Às vezes coisas que a gente não consegue, a gente fica muito no automático, naquela correria, sabe? E as coisas não acontecem, a gente não consegue ver as coisas fluírem, porque a gente não tem aquele tempo, a gente não para pensar. E aí a gente não consegue traçar, de novo, a gente não consegue traçar estratégia para colocar as coisas, para colocar as coisas em prática. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que de repente aquilo que você tá, né, planejando e pensando que você fica deixando para trás, só é uma questão de você parar um pouquinho, para tudo, sabe? Deixa as redes sociais, deixa o pessoal para lá, deixa as redes sociais. Se nós não buscarmos esse equilíbrio, isso tende a nos deixar sobrecarregados, sabe? Sobrecarregados com tantas coisas, com tantas informações. Você sabia que uma das causas da ansiedade é porque não paramos um pouquinho? Uma das causas é porque a gente não para, a gente tá nessa correria frenética, né, do dia a dia, nessa loucura que o mundo está se transformando e de uma certa forma o sistema, né? Esse é outro papo para outro vídeo, mas o sistema, ele quer nos prender mesmo, né? Ele quer nos prender, ele quer que você esteja ali sendo, né, motivado a fazer coisas que acontecem nas redes sociais, né? Toda hora tem alguma coisa nos motivando a comprar alguma coisa, nos motivando a fazer alguma coisa, e acaba que a gente fica bem maluco, sabe? Então a gente precisamos parar um pouco
para pensar. E Deus quer isso de nós. Deus requer essa solitude de nós, principalmente de nós que conhecemos a Bíblia, né? Que conhecemos a palavra, né? De repente você vai pensar aí, você que até que me visualiza aí que você não conhece a Bíblia, fala, lá vem ela de novo com esse negócio, né? Lá vem ela de novo com esse negócio de nós que somos crentes. Mas é isso, gente. A gente que conhece a Bíblia, a gente precisa parar. Precisamos parar um pouquinho, tirar tempo para pensar, tirar tempo para ficar sozinho, sabe? Tirar 2 horas, 3 horas para não fazer nada. Você aí que é dona de casa, que de repente tem filhos, busque uma rede de apoio para te ajudar, para que você possa deixar os seus filhos com alguém e ficar sozinha, sabe? Sozinha, sem ninguém. Tirar um dia da semana para você ficar aí 3 ou 4 horas sozinha, uma tarde inteira sozinha, sabe? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês, e aí eu vou até falar algumas coisas que no vídeo anterior eu falei para vocês que eu ia começar a contar minha história aqui, e eu estive conversando com meu marido, com o Alan, e ele falou assim para mim, eu acho que não é tempo ainda de você começar a contar sua história, porque o teu público ainda, né, o teu canal ainda é muito pequeno, e aí eu decidi adiar um pouco isso, tá, gente? Falei isso aqui no meio do vídeo, era pra ter falado isso lá no início, mas por enquanto eu vou adiar essa questão de contar minha história, então eu vou contar alguns takes aqui conforme, alguns pedacinhos de algumas coisas conforme eu for desenvolvendo o assunto. Uma das coisas também que às vezes nós protelamos muito é de cuidar da nossa saúde. Eu me incluo nessa, tá, gente? Eu me incluo nessa. Você já parou para pensar que muitas pessoas, elas só vão cuidar da saúde quando elas descobrem que tá com alguma coisa? Vocês já pararam para pensar nisso? Inclusive eu fui uma dessas, né? Por quê? Porque eu descobri que eu tava com problema de saúde há um tempo atrás e aí, na verdade, eu já sabia que eu tinha problema de saúde e eu ficava com medo de resolver, eu ficava morrendo de medo de ir. E aí, eu protelei muito e aí teve outras causas que fizeram com que eu protelasse, que tem a ver com crença também, tem a ver com o momento que eu estava vivendo ali na minha vida espiritual, e que tem a ver até com o que eu comento muito aqui com vocês, que as crenças e a doutrina do neopentecostalismo. Eu também não vou tocar nesse assunto agora, mas tipo assim, o fato de eu estar num lugar espiritual naquele momento, em que dava muita ênfase tipo assim, Deus vai te curar, sabe? Deus vai te curar. E os próprios líderes faziam com que as pessoas ficassem presas naquele pensamento e não procurassem ajuda. Isso me fez... E eu não culpo eles, tá, gente? Eu não sei, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, mas por que isso aconteceu e o que me fez... Né? É algo assim que não adianta ficar... tipo assim, não adianta eu ficar lamentando por causa disso. Mas tem muito a ver, assim, Deus vai me curar, mas eu não faço o que tem que fazer. E eu fiquei muito tempo nesse pensamento, sabe? E aí, quando eu for falar sobre o neopentecostalismo, né, o que essa doutrina ela pode causar nas pessoas, o fato das pessoas não conhecerem essa doutrina e, né, ficarem presas ali, ficarem cativas daquilo, isso pode prejudicar a vida das pessoas. E eu fui uma dessas. Eu me senti prejudicada, mas depois eu falei assim, não, mas agora isso já passou, não adianta eu ficar me lamentando, né? Mas isso fez com que eu protelasse em questões da minha saúde que eu poderia ter cuidado lá atrás e que eu protelei por causa disso, né? E não tive a inteligência emocional ali naquela hora para poder me cuidar, e aí isso acabou causando outras coisas. Então isso é algo que a gente precisa pensar, a gente não pode, então já por experiência própria, né, a gente, né, precisa se cuidar, sabe? Precisa se cuidar. E eu tô fazendo isso, e isso me trouxe vários problemas, tá, gente?
O meu marido, ele fica em cima de mim, ele fica ali, ó. Você tem que se cuidar, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar. Semana passada eu estive no médico, fiz 2 exames. E aí, o que que eu defini pra mim? O que que eu defini pra mim? E que de repente você que é uma dona de casa aí, que você protela pela tua saúde, às vezes de repente você até sabe que tem alguma coisa, de repente ou então você não tem nada, mas você sabe que de repente você precisa fazer alguma coisa para mudar, para melhorar a tua saúde, para melhorar teu estilo de vida, para você ter uma vida mais saudável. De repente você pode fazer, começar agora. Então, eu decidi fazer isso, e de repente você pode fazer isso também. Todo mês eu vou fazer alguma coisa para cuidar da minha saúde. Todo mês. Uma ou duas, se eu conseguir fazer uma coisa para cuidar da minha saúde, já vai estar me ajudando, tá? Por exemplo, todo mês eu vou em um médico. Por exemplo, eu já tenho 46 anos, então eu preciso de endócrino, eu preciso de ir no cardiologista, são coisas que a gente precisa, né, gente? Não só quem tem 46 anos, mas chega uma certa idade que você tem que começar a cuidar dessas coisas, né? Ir no endocrinologista, ir no cardiologista, eu trato com a nefro, que é médica de rins, né? E a ginecologista, né? Que toda mulher precisa se cuidar, ir na ginecologista. Então, eu combinei, fiz um combinado com meu marido. Falei, todo mês eu preciso ir pelo menos em um médico, sabe? Eu sei que de repente você me visualiza aí, eu e meu marido, a gente nós não deixamos de pagar plano de saúde já há algum tempo por causa do nosso financeiro. Aí eu vou falar mais lá pra frente. Nós deixamos de pagar, mas nós combinamos assim. Nós pagávamos R$ 900 pelo plano de saúde, estava muito difícil naquele momento ali, sabe? A gente não estava conseguindo pagar. Por conta de umas coisas que eu vou falar mais lá pra frente. Aí você vê até o final para você saber. E aí o que a gente decidiu? A gente decidiu pagar um seguro de saúde que é R$ 50 por mês. E aí nós conseguimos pagar R$ 50 por mês e conseguimos pagar as consultas que são mais acessíveis. Por exemplo, o clínico geral é R$ 43, mas também aqui onde a gente mora, a clínica da família, ela agora tá mais tranquilo, sabe? Eu não fui mais na clínica, pra eu ser sincera. É até um erro, é uma coisa que eu tenho que voltar também na clínica da família. Até a menina lá da igreja, que é enfermeira, ela falou: você precisa ir pra clínica, porque se você precisar de alguma coisa, né, que seja de um tratamento, você tá na clínica. Eu tô cadastrada, mas eu não tenho ido. Então, essa é a ação que a gente tá fazendo. Todo mês, aí ele fez check-up, né, fez todo o check-up pra ele se cuidar. E eu, todo mês, como a minha situação, assim, eu preciso ter de mais cuidados, até por causa da minha idade. Então, todo mês, eu pelo menos vou em 1 ou 2 médicos, tá? Se precisar fazer exame, essas coisas, a gente avalia o que puder fazer. E o que não puder fazer, eu vou pro SUS. Mas ter esse cuidado constante, sabe? Cuidar da saúde constantemente. E aí também entra a questão de alimentação, a gente tá fazendo o possível para se cuidar, né? Tentar se alimentar de uma forma melhor. Eu sei que você que me visualiza aqui, porque esse canal é para mulheres, né? Eu já falei lá no início. É para mulheres, mas também serve para homens também isso, gente. Para se cuidar, porque o homem, às vezes é tão difícil o homem se cuidar, né? O homem só vai também pro médico quando já tem alguma coisa séria, quando já descobre alguma coisa muito séria. Então isso vale tanto para mulher de 30 anos, porque esse canal, eu sei que vai vir uma mulher mais nova aqui. Mas se você já tem 30 anos, já dá para começar a se cuidar, já tá na hora, tá? E parar de comer besteira, né, gente? Parar de comer besteira, isso serve para mim também. Eu tento não comer besteira, por exemplo, muito salgadinho, muita besteira. O que eu tenho feito agora? Eu como em casa, eu como comida, sabe? Como comida. O máximo que eu puder para fazer para não comer na rua. Se eu tiver que comer na rua, eu como uma coisa assada, com um suco que é mais natural, sabe? Mas, e assim, o dia do lixo, o dia que meu esposo tem um tempo que a gente não come pizza aqui em casa,
Até lá na nossa igreja, essa semana a gente até comeu salgado, mas a gente tinha combinado de não comer besteira, sabe? E a gente sabe que às vezes essas coisas acontecem mesmo, de ter salgado, pizza, essas coisas. Então, e sanduíches, tipo, a gente parou de comprar, já tem um tempo a gente parou de comprar o x-tudo, o hambúrguer, a gente parou de comer essas coisas. E se der vontade de comer, a gente come só de vez em quando, né? Então, gente, já para ir para o final, eu quero falar para vocês sobre o terceiro ponto. Deixa eu virar aqui minha folha. Que é para a gente, né? Que é nesse assunto aí, nesse tema de parar de procrastinar e fazer coisas que vão nos ajudar sem se cobrar muito, mas fazer coisas que com certeza, a longo prazo, vão fazer toda a diferença e que eu posso dizer para vocês que já tá fazendo a diferença assim na minha vida. E a terceira coisa é se organizar financeiramente. E aí, falando um pouquinho assim do que aconteceu com a gente, da nossa história, né? Indo para esse lado, eu tenho até um vídeo gravado sobre isso. Gente, eu não tô conseguindo colocar aquela, né, quando você coloca aqui do lado, né? Eu até falei no outro vídeo que eu ia tentar colocar, mas não tá liberado para mim ainda. Eu acho que tem que ter uma quantidade de seguidores, tá? Então, por favor, se inscreva aí no canal, tá? Se inscreve no canal para que eu consiga ir liberando essas coisas e trazer um vídeo mais profissional para você e fazer uma coisa melhor, né? Que é se organizar. A terceira coisa é se organizar financeiramente. Eu e meu esposo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, nós ficamos assim, muito enrolados financeiramente, sabe? Muito. E aí, se você quiser saber, você vai lá nos vídeos anteriores, que você tem um que eu conto o que aconteceu, quando eu fechei a loja, vai no vídeo da loja, tá? E aí, quando a gente se mudou para Santíssimo, a gente sabia que tinha uma jornada para a gente conseguir se organizar financeiramente. Mas a gente resolveu traçar essa jornada. E agora, graças a Deus, eu consegui pagar algumas marcas que eu estava devendo, já consegui pagar. E aí, na época, eu atrasei até o meu MEI, eu atrasei o meu MEI. E aí eu vou começar a organizar o meu MEI agora. A gente foi organizando assim uma coisa, uma por uma. Então essa já é uma dica. Comece organizando uma coisa de cada vez, sabe? Vai uma por uma. E foi isso que eu fiz. Eu organizei uma coisa, depois eu organizei outra coisa. E aí agora a gente já tá indo para última coisa que a gente precisa colocar em dia. E aí as coisas começaram a melhorar, assim, graças a Deus. Agora a gente já tá conseguindo guardar o dinheiro da casa que a gente vendeu, né? Quando a gente foi embora para Tomás Coelho, nós vendemos a casa antiga, que eu morei nessa casa há quase 15 anos. E aí, né, e durante praticamente 2 anos a gente teve que usar o dinheiro da casa para pagar o aluguel e para outras coisas também. E aí a gente ficava aquilo, frustrava muito a gente falava, meu Deus, vendi uma casa e agora estamos gastando dinheiro para outra coisa. Mas naquele momento ali não tinha o que fazer, sabe? Não tinha o que fazer. Pra gente se organizar financeiramente, conseguir para frente, conseguir se organizar para que a gente recuperasse nosso crédito, para mais para frente a gente dar passos mais largos. E graças a Deus agora a gente já tá conseguindo se organizar e assim, com certeza mais para frente aí a gente já vai conseguir realizar outros sonhos, né? Então, a gente tem conseguido praticar isso. E de repente você que me visualiza aí, você não tá conseguindo, né? Tem pessoas que estão tão enroladas financeiramente como a gente ficou, e eu me empatizo, né? Eu tenho empatia com você, porque já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso comigo. Nunca tinha acontecido algumas outras vezes, assim, mas era coisa pequena. Mas depois, dessa vez foi coisa grande, sabe? Era uma dívida grande, dívida tipo assim, de uns quase 10 mil reais pra mim, pra gente, era coisa pra caramba. Mas que a gente sabia que a gente tinha que resolver aquela situação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa resolver, né? A gente precisa resolver. E o que a gente vai fazer para resolver isso? Então, de novo, a dica é
comece eliminando as coisas pequenas, né? Comece eliminando as coisas pequenas, vai pagando nem que seja uma por uma, e depois, se você conseguir dar um passo de cada vez, você já consegue, já é alguma coisa, tá? Então, foram essas 3 dicas que eu quis deixar aqui para vocês, tá? Pare um pouco para pensar, e tudo uma coisa liga a outra, porque quando você para pensar, você consegue assimilar as coisas que estão acontecendo na tua vida, e você consegue pensar assim, raciocinar, gente, onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Se eu não consigo fazer tudo de uma vez, né? Porque às vezes para chegar onde chegou demorou anos, né? Mas e se eu conseguir fazendo subir um degrauzinho por dia? Será que lá na frente, qual o resultado que eu vou ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? O que isso vai mudar na minha vida? Então era isso, gente. Hoje foi isso. Os vídeos da minha história eu vou contar. Então, o vídeo de hoje é isso. Os próximos vídeos vai ter coisa legal, vai ter coisa da minha história. Eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar mais sobre empreendedorismo também. Eu fiquei devendo para vocês vídeo sobre mais dicas sobre empreender, o que eu tenho feito, né? Como que eu tenho desenvolvido, né, a questão de empreender diante disso tudo, de todas essas dificuldades que eu passei, sabe? Aí fica para os próximos vídeos. Então eu te espero nos próximos vídeos para a gente desenvolver esses assuntos, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!